ele virá aqui pro Brasil, vai conversar exatamente, sabe como? Como fez o Pedro Vaca. Não sei se vocês se lembram, que todo mundo fez um escarcéu também, o Pedro Vaca, agora vai, não sei o quê, e vai conversar com os deputados. A vaca foi pro brejo. A vaca foi pro brejo. Não faz... É tanta mentira, é tanta falta de escrúpulo, que me dá náuseas. Eu perguntei pra ele aqui, olha, na prática, mudaria em que se ocorresse isso? Vocês acham que o Moraes é frouxo igual o Bolsonaro e vai recuar? A título do que acontece em diversas ditaduras pelo mundo, elas acabaram por sanções pessoais a ditadores? Óbvio que não. Ele não me responde nenhuma dessas perguntas. Olha, gente, ontem no final da tarde, a embaixada americana aqui no Brasil emitiu um comunicado dizendo que era tudo conversa fiada do Eduardo Bolsonaro, que eles já tinham essa viagem marcada há meses atrás aqui no Brasil para tratar, como disse aí, da questão de tráfico de drogas, crimes cometidos aí em relação a esses casos aí. Mas o Eduardo Bolsonaro fez um comunicado no sábado disso, falando, aí veio o Paulo Figueiredo, inclusive acho que dando indireta a gente aqui da Brado, dizendo que há muitos que chamam eles de conspiracionistas, tic-taquistas, agora toma na cara de vocês, não sei o quê. E olha, eu vou repetir mais uma vez aí, irmão. Se quiser apostar, pode apostar. Isso é tudo churumela e espuma do senhor Eduardo Bolsonaro. A desculpa dele ontem à noite, lá no canal de 4 pro Bolsonaro, é que a embaixada brasileira ainda é composta de pessoas ligadas à administração Biden. Peraí, ô Eduardo, o governo Trump já tá há quantos meses aí à frente? Tem 4 meses? Ele tá Fevereiro, março, abril, vai fazer 3 meses de governo Trump. Se o governo americano está tão preocupado com o Brasil, com as coisas, com Alexandre de Moraes, por que já não colocou um novo embaixador aqui no Brasil, então não tirou o cara da administração Biden? Ele acha que o Trump é igual o pai dele, que não mudou ninguém, deixou a esquerda inteira nos cargos de terceiro, segundo escalão. Ele acha isso. Não, mas às vezes por quê? Eu tô querendo dizer o seguinte, porque o Trump tá cagando andando pro Brasil, claro, pô. Eles não entenderam isso, só que o povo não entendeu. O povo não quer entender isso. Eu tava vendo nos comentários. Ai, agora o Moraes tá com medo. Aí ele falou uma babaquice do Swift, que as contas, se ele tiver sanção aplicada, não vai ter conta. Isso é mentira. Isso é mentira. Isso é mentira, mentira, mentira. Não vai ter nada. Pode gravar o que eu tô falando aí pra você, ouvinte. É mais conversa fiada que o Eduardo Bolsonaro, a família Bolsonaro, eles vivem de contos e ilusões, historinha da carochinha. Eles só vivem disso para continuar alimentando a narrativa. Eu já tinha ouvido falar do Tip, eu fiquei quieto. Vamos aguardar. Por quê? Ele anuncia que o cara tá vindo na segunda-feira, na sexta. E aí ficou falando que ia vir para discutir, que não sei o quê. Papapá. A própria embaixada americana emitiu um comunicado desmentindo o parlamentar. Aí ele dá entrevista lá no de 4 pro Bolsonaro falando, olha, a embaixada fez esse comunicado porque a embaixada está ainda ligada ao Biden. 3 meses de governo Trump. Então, alguma coisa tá errada aí com o Trump. Ou o Trump tá cagando e andando pro Brasil, ou de fato vocês não têm relevância nenhuma no cenário. Porque se ele mantém um cara ligado ao Joe Biden na embaixada brasileira, então vocês se contradizem. Gente, isso é bizarro. Agora, o mais engraçado é ver gente que acredita nessas coisas. Os Estados Unidos com preocupações infinitamente superiores à questão do Brasil. O cara tá falando besteira. Tá lá nos Estados Unidos. Usa até um bottom, um negócio na gravata lá da Casa Branca. É ridículo, pô. Vocês não veem isso? Agora não tem jornalismo pra fazer essa crítica. Não tem um fio de Deus, um repórter nesses canais aí do YouTube. O de 4 pro Bolsonaro, Revista Oeste, Grama Verde, pra perguntar. Ô Eduardo, você acredita mesmo nisso? Pergunta honesta. Você acredita? São 3 meses de governo Trump. Até agora o Trump não deu nenhum pronunciamento em relação ao Brasil. Vocês acham mesmo que ele está preocupado com a situação do Bolsonaro, dos brasileiros, do Alexandre de Moraes? Acabou. Perguntar o óbvio, não fazem essas perguntas, agora só besteira. Vanessa Moreira. Timóteo, eu vi uma postagem sensacionalista do Paulo Figueiredo antes da embaixada desmentir essa falácia aí, mais uma falácia do Eduardo Bolsonaro. E eu fiz uma pergunta para ele, óbvio que ele ignora, né? Ele não vai querer. Eu até se ele tivesse interesse, eu gostaria de debater com ele, mas ele não vai fazer isso, porque ele tem mais audiência do que eu e não vai querer
que as pessoas vejam a verdade ela sempre tem que estar ali um pouco mais escondida. Porque é tanta mentira, é tanta falta de escrúpulo, que me dá náuseas. Eu perguntei para ele aqui, olha, na prática, mudaria em que se ocorresse isso? Vocês acham que o Moraes é frouxo igual o Bolsonaro e vai recuar? A título do que acontece em diversas ditaduras pelo mundo, elas acabaram por sanções pessoais a ditadores? Óbvio que não. Ele não me responde nenhuma dessas perguntas. Ele já sabe a resposta. Porque ele já sabe a resposta. Ainda tem a possibilidade de virem aqui, eu ainda coloquei isso, e constatarem que o próprio Dudu, Bolsonaro e seus aliados apoiaram os presidentes da casa que legitimam o atual governo e o STF. Deste modo, qualquer narrativa de vocês cai por terra, já que, na verdade, vocês apoiam a própria esquerda que dizem combater internacionalmente. É isso, gente. Não tem como. A gente vive, de fato, momentos muito terríveis aqui de uma juristocracia pujante no país. Isso é indiscutível. Só que quem deu esse poder e quem legitima essa continuidade é a própria direita e o próprio bolsonarismo em específico. Não é a direita em si, é o bolsonarismo em específico. É todos esses políticos bolsonaristas que não atuam, que votam em presidentes da casa sem demonstrar oposição legítima dentro do país, certo? São essas pessoas. O próprio presidente Bolsonaro, enquanto presidente, confraternizou com essas pessoas o tempo inteiro, com o inimigo evidente que hoje está aí governando o país e do qual a gente tem que respeitar, porque não temos poder para combater, não temos paridade, certo? Quem tinha essa capacidade e essa paridade legitimada pelo povo era Jair Messias Bolsonaro, que não o fez. E hoje o filho dele está lá fora, desesperado, com medo do pai ser preso, porque ele tá lá, curtindo, vivendo vida de cowboy com a esposa. Tá muito bem. Um exílio à lá os comunistas aqui na época da ditadura, os nossos artistas que foram se exilar na Europa e tiveram vida de rei, só que naquela época não tinha rede social, agora tem. E o Eduardo Bolsonaro tá lá com a mulher dele, que é blogueira, postando cada flash que eles têm de vida triste no exílio. Assim, é lamentável que vocês acreditem nisso. O Paulo Figueiredo, com essa postagem sensacionalista que ele fez, tem mais de 1.000 aí. Milhões ainda não tem, mas tem 1.000 e tantas curtidas. Chega lá, viu? Não sei quantos compartilhamentos, e ele dizendo que não vai ter. Eu vou reafirmar aqui. Ainda vem um infeliz dizer para mim assim, você só... o que você acha que é melhor? Acreditar em quem traz esperança ou acreditar em você, que só é negativa e é muito fácil dizer que nada vai acontecer? Eu falo que nada vai acontecer, não é porque eu quero que isso seja verdade. Muito pelo contrário, eu gostaria que o Paulo Figueiredo e o Eduardo estivessem falando a verdade aqui e eu pudesse pedir desculpa a vocês. Só que analisando os fatos, trabalho que eu faço todos os dias, eu afirmo a você, não acontecerá. E não é só os fatos de agora que eu analiso, não. Eu analiso a história. Porque a história ela se reescreve desde os tempos bíblicos. A história ela se reescreve. Então, quando você tem sabedoria, busca ter sabedoria, você tem que olhar a história dos seus amigos, dos seus inimigos e analisar o contexto das coisas. E analisando esse contexto, é evidente que não acontecerá nada. E que esse cara não veio aqui. Eu não sabia que era tão ridículo assim. Eu achei que ele tinha algum contato com o Eduardo, mas eu cheguei a mencionar aqui porque vai ser patético se esse cara confraternizar com o próprio Alexandre de Moraes nessa vinda. Não já aconteceu isso uma vez, Vanessa? O cara lá do fórum, lá, lembra que eles falaram a mesma coisa? Mas a pessoa, não sei ela quê. tem tanta vontade de ser enganada, de se manter ali, presa em Satanás, porque é o pai da mentira, né? Ela tem tanta vontade de ter ali a mentira dela sendo alimentada, aquilo que ela gostaria sendo alimentado, que ela esquece tudo, Timóteo. Todas as mentiras que Eduardo Bolsonaro já fez. É verdade. Do pendrive até hoje. Esqueceram tudo. Eles esquecem tudo. É bravata atrás de bravata, é mentira atrás de mentira. E o Paulo Figueiredo é um agente disso, porque ele é um oportunista. Ele tá recebendo em dólar para te fazer de otário. E você tá acreditando nele, pô.
Não vai dar em nada isso, mais uma vez eu tô aqui dando a minha cara a tapa e dizendo que não vai dar em nada. Eu já fiz isso em épocas que até Timóteo achava que eu estava enganada. E dizia pra mim Nunca achei aqui, isso. Vanessa, cuidado. Esse cara, eu falei, se for, eu vou pedir desculpa pros meus ouvintes. Eu vou Nunca pedir, achei isso. mas eu tenho certeza que não vai dar em nada. Eu entendo do ramo empresarial, não vai dar em nada. O Elon Musk vai ceder. Ele cedeu. Cedeu, foi atrás, inclusive, para fazer um acordo. Além de ceder, Tá. ele foi atrás do Moraes para fazer um acordo. Eu fui a única pessoa aqui ninguém no mais Brasil que falou isso, que ele ia ceder. Eu desafio quem foi o outro que falou. Eu fui a única que disse aqui, ele vai ceder diante de vários estouros que estavam acontecendo. E não é porque eu tenho bola de cristal. Não, eu só analiso fato e história. É só isso. Entendeu? Então, assim, eu não quero estar certa. Eu quero estar errada. Eu quero vir aqui pedir desculpa. E dizer, o cara veio aqui, fez e aconteceu. Mas é mentira, o Eduardo está desesperado. O pai dele está botando a foto das tripas. Até com a Lady Gaga, o bolsonarismo estava querendo se associar. Para vocês verem o nível que estamos. É desespero, gente. É desespero. Eu espero que eles recobrem, que eles tenham de volta, né? Ou se é que se algum dia já tiveram isso, eu não sei. A sanidade mental, a decência, a honra. Eu não tenho nada contra pessoalmente nenhum deles, mas politicamente eles são a escória. A escória são piores que os petistas, porque o petista eu sei quem é. Eles não, eles vendem uma coisa que eles não são. Eles são falaciosos, mentirosos e te enganam, igualzinho a Rede Globo. 9h55, Pablo Sonati. Se fosse acontecer alguma coisa mesmo, se o Trump tivesse levando isso tão a sério, você acha que ele precisaria mandar alguém vir no Brasil? Sabe, tem aquele filme 300 que eles mandavam uma pessoa falar, ou você se rende, ou nós viremos aqui, tomaremos suas terras, etc. Hoje não, gente, acabou isso. Hoje a pessoa, se realmente tem alguma coisa que que incomode o Trump, ele não mandaria ninguém aqui, ele começaria as sanções de lá. Esse rapaz vai vir aqui, o Gumbel, né, o nome dele, ele virá aqui pro Brasil, vai conversar exatamente, sabe como? Como fez o Pedro Vaca. Não sei se vocês se lembram, que todo mundo fez um escarcéu também, o Pedro Vaca, agora vai, não sei o quê, e vai conversar com os deputados. A vaca foi pro brejo. A vaca foi pro brejo, não faz o menor sentido falar para uma pessoa vir no Brasil para prender, para criar sanções. Gente, o STF, todo político sabe, é a maior autoridade do Brasil. Sinceramente, não tem, eles mandam, é uma canetada, eles fazem tudo, o Poder Judiciário manda em tudo. Não dá para alguém vir aqui e pôr sanções, o que vai fazer? Vai puxar o Alexandre de Moraes pelos cabelos? Não dá, isso é ridículo. Pensa bem, eu até perdi um pouco o raciocínio aqui. O Trump, vendo como está a situação no Brasil. Eu estava vendo uma matéria aqui do Bolsonaro, que apoiou o filho do Gilmar Mendes. Irmão do Gilmar Mendes para a prefeitura. A situação era o seguinte. O que é? Briga com o STF. Quem está atrás do Bolsonaro? É o STF. Então, seria o inimigo do Bolsonaro, o STF. Daí o Trump vendo a situação que é o seguinte. Olha, Flávio Bolsonaro está enroscado com o STF. Quem vai julgar, talvez, Gilmar Mendes. O que o Bolsonaro faz? Apoia o irmão do Gilmar Mendes para a prefeitura. Imagina o Trump vendo uma coisa dessa. Eu vou ajudar esse cara nada. Ele está apoiando as pessoas que ele fala que é os opositores, que são os inimigos. Quem que é inimigo de quem é, então? Imagina só, você faz uma foto de longe para analisar. Você vê Bolsonaro apoiando o irmão do Gilmar Mendes, que é ministro do STF, que julga Flávio Bolsonaro, que está envolvido em rachadinha, que depois vota em Hugo Mota, que não vai pautar a anistia. Não dá, gente. Tem que ser muito ingênuo para acreditar nessas pessoas. Não faz o menor sentido. Nem na Venezuela aconteceu quando havia claramente uma perseguição, uma oposição que estava sendo perseguida, presa, caçada. Aqui no Brasil não. Tá um jogo de comadre e compadre. Um apoiando o outro de alguma forma, articulando por baixo dos panos. Trump vai fazer alguma coisa? Só se ele for muito louco. Você disse tudo, viu, Pablo? Porque para pensar, se os Estados Unidos de fato
começar a estudar a situação política do Bolsonaro. A narrativa tá com a esquerda total. Eles vão dizer o seguinte, o Bolsonaro tá falando que é perseguido. Ele indicou 2 ministros aqui na Suprema Corte que atuam até hoje aqui. Aí você vai até os 2 ministros e pergunta pro Nunes Marques e pro Mendonça, o que vocês acham do STF? O Brasil é ditadura? Eles vão dizer o quê? Você acha que eles vão dizer que o Brasil é ditadura? Que o Brasil é justocracia? Que nada, eles estão com o emprego deles garantido, são 2 petistas colocados por quem? Pelo próprio Bolsonaro. Acabou, você já tira essa narrativa, você já descarta. Lembrando que você disse, quem que o Bolsonaro apoiou politicamente? Pega essas pessoas, faz uma entrevista com o principal governador do Brasil, o principal estado, o Tarcísio. Pode deixar o Pablo na tela. Aí o governo americano lá, o TIP, o Gamble, vai entrevistar o Tarcísio. Tarcísio, vem cá, é ditadura o Brasil? Não, não é bem assim, não é ditadura. Aqui é democracia. Eu só tô defendendo a anistia a algumas pessoas. Daí os ministros do STF, o Moraes, eles são ditadores? Evidente que não são. O principal governador, e você foi apoiado por quem, Tarcísio? Pelo Bolsonaro. E pergunta pro Hugo Mota. Hugo Mota, vem cá, você é o presidente da Câmara, você foi inclusive apoiado pelo Bolsonaro. Você acha que o Brasil é ditadura? Aí o Hugo Mota vai falar o quê? Não, não é ditadura. Não era, né? Democracia, liberdade. Senado, inclusive você foi apoiado pelo Bolsonaro, né, Hugo Mota? Fui. Ô, Alcolumbre, você já foi presidente do Senado uma vez, voltou agora. Você foi apoiado também pelo Bolsonaro. Você acha que aqui é ditadura? Também não. Poxa, não é tão claro como a luz do dia que os caras têm a narrativa. E quem é essa culpa da narrativa? De quem é a culpa? Do próprio Bolsonaro, desgrama. Desculpa aqui. Porque ele apoiou esses caras. Até pra construir uma narrativa pró-sistema, pró-esquerda, pra se lascar, o Bolsonaro teve a capacidade de fazer isso, ouvinte. Você tá entendendo o que eu tô dizendo? Se ele não tivesse apoiado nenhum desses nomes, se tivesse criticado o Tarcísio, né, se tivesse colocado outro governador de São Paulo, o Bolsonaro é o principal autor responsável pela própria situação ruim, lastimável que se encontra hoje, ô Pablo Sonati. O que você fez aí, esse comentário, foi fantástico. O que eu tava analisando aqui, você não tem uma narrativa pra sustentar a realidade do Brasil, infelizmente. Não é, Pablo? Exatamente. Ele vai olhar a situação e vai ver que é tudo uma coisa só. Não tem oposição aqui no Brasil. O Nicolas é oposição, mas não é. Eu desisto do Nicolas, sinceramente. Ah, menino acabou. 28 anos é homem. Eu já tinha minha vida com 28 anos. Acabou essa de menino. Acabou o menino Nicolas. Sabe, os políticos, quem não descer do muro agora, do lado direito, todo mundo fala, né? Quando fica em cima do muro, quando desce é do lado esquerdo. Cuidado, hein, Nicolas? Cuidado que você está agindo exatamente como os esquerdistas fazem, protegendo corruptos. É isso que a esquerda faz o tempo todo. Então, desanima os políticos que nós temos. Eu recebi um documentário ali, feito do Luiz Felipe de Orleans e Bragança, sabe? A gente fica sem chão aqui para político. Não tem pra quem votar, o Timóteo. Ninguém é perfeito, mas a gente exige pelo menos um mínimo de decência desses políticos. E tá tudo ali, ó, nesse balaio de gato. Deu o Trump, vai olhar esse balaio de gato. Uma bagunça, uma esbórnia, sabe? É almoço, jantar com Dias Toffoli, é dando camisa pro Alexandre de Moraes. Que inimigo é esse, Timóteo? Ô Pablo, bem lembrado, o Tip, o Gambo vai perguntar pro Moraes, vem cá, não, pro próprio Bolsonaro, vem cá, você tá dizendo que o Moraes tá querendo te prender, mas em 2022 você entregou uma camisa do Corinthians de presente pra ele. Como foi isso? Como é que foi isso? Vocês já mudaram? É porque você, olha a narrativa, você não quis aceitar a eleição? Como é que funciona? Você tá entendendo, ouvinte? Não tem nem narrativa plausível que ajude o Bolsonaro, por culpa do próprio Bolsonaro. Ele se aliou aos inimigos dele, gente. Os inimigos estão blindados por quem? Pelo próprio Bolsonaro. É por isso, Timóteo e Pablo, que esses presos são tão importantes para a família Bolsonaro. É por isso pra sustentar isso aí. É por isso que essas pessoas na cadeia são importantes, porque assim,
é difícil. Eu acho que a nossa geração nunca viveu um momento onde o pessoal da ditadura militar viveu isso, né? Mas a gente não viveu esse momento onde a gente tem pessoas que a gente conhece por conta da política, por conta ali de ser apoiador. Então, acho que todo mundo dentro do espectro de direita tem uma correlação com alguém que foi vítima aí desse 8 de janeiro. Ou que iria para o 8 de janeiro e deixou de ir de última hora. Todo mundo conhece, dentro da direita, eleitores do Bolsonaro, pessoas políticas ativas dentro dessa nossa bolha, conhece alguém, né, que deixou de ir. Então, todo mundo acaba se sensibilizando, e essa parcela é a parcela mais significativa do eleitorado do Bolsonaro, porque é o eleitorado apaixonado, digamos. Então, a gente acaba tendo sensibilidade com esses presos e pensando assim, poxa, eles precisam estar soltos. Eles precisam estar soltos. E é nessa emoção, porque o governo Bolsonaro e a figura de Bolsonaro se levantou por emoção, não por razão. Se eu tivesse razão naquela época, dentro da minha cabeça, e não meu coração batendo pelo Bolsonaro, eu teria enxergado muita coisa. Eu teria feito o que eu faço hoje, que é ter responsabilidade, olhar os fatos, olhar com quem ele está viajando. Ele pegou esse voo aqui com o Paulo Aze, com o Silas Malafaia para cá, para a Bahia, em 2021. Eu não tinha muita noção, certo? Mas os sinais foram claros desde o início da sua trajetória, desde a pré-campanha do Bolsonaro. Então, o Bolsonaro ele se mostrou isso, e agora a gente está refém das escolhas dele. E ele o Brasil também. está refém das escolhas dele, e ele também. O principal refém Só é que ele. nós, se apoiarmos isso, estamos sendo coniventes. É verdade, você tem toda a razão. Porque a gente, de fato, tem um problema jurídico a ser tratado aqui no Brasil. Um problema sério. Mas foi um problema alimentado. Um problema que que teve raiz, que teve semente e raiz dentro do governo Bolsonaro. Principalmente com as escolhas aí, conforme Timóteo falou muito bem, do próprio Bolsonaro. Como é que a gente vai justificar ditadura? Eu falo direto isso. Teve um parlamentar democrata lá nos Estados Unidos que ele foi perfeito, só que o que se corta e mostra pra gente é só a fala do cara que é aliado ao Eduardo, que também está atrás de narrativa. Mas ele falou assim, vem cá, como é que o Brasil tem narrativa, tem ditadura? O Brasil nem é citado na imprensa lá norte-americana. Né? 2, 3 que querem voto de latino-americano que fica ali fazendo lacração com o Eduardo. Aí o cara do Democratas foi contrapor a fala do colega. Isso não passa, porque a população não vai buscar. Eu sei porque eu fui buscar. Aí o parlamentar do Democratas fala irrefutavelmente que aqui tem democracia sim, porque tem parlamento, porque o parlamento não foi dissolvido. E o parlamento foi apoiado pelo Bolsonaro. Porque o parlamento tem maioria, inclusive, apoiada. Ele não chega a esses detalhes, mas ele fala, tem parlamento, o STF pode ser retirado se o presidente da casa, que é legitimado pelo povo, quiser. Então, assim, tem todo o sistema, a narrativa de que existe democracia no Brasil, existe. Vanessa, mais um detalhe. O Bolsonaro, ditadura no Brasil, fim de 2022, início de 2023, ele optou em fazer o quê? Denunciar o Brasil nos Estados Unidos ou voltar para a ditadura? E a gente sabe que existe uma juristocracia, uma ditadura acontecendo aqui. Ninguém está negando. Mas ele voltou. Mas ele voltou para, erroneamente, legitimar esse problema, cara. O Bolsonaro, pense num cara burro, é o Bolsonaro. Nunca antes na história não teve um cidadão político tão burro como esse cidadão. É impressionante. Fala, Pablo. E além de legitimar todo esse problema, ele voltou para pilhar ainda mais os nossos deputados, a população em si, os senadores, e voltou para encher ainda mais o nosso sistema político de corruptos. Ele não veio aqui, voltou e agora eu vou apoiar o que é certo. Não, ele só veio metendo pessoas ruins. A que estourou foi o Ricardo Nunes aqui em São Paulo, que estourou, era para ser o Salles, não teria problema nenhum. Depois é um atrás do outro, e eu digo mais, todo mundo já sabe disso, mas eu vou reafirmar. Essa pauta da anistia tem que acabar, essas pessoas têm que ser soltas, porque se chegar em 2026, o que vai acontecer? O Bolsonaro, que diz que vive numa ditadura, falou que precisa de 50% dos senadores. Muitos malucos vão acreditar nisso
e vão votar nos indicados do Bolsonaro. E quem Verdade. serão os indicados do Bolsonaro? Ah, olha, vota no fulano de tal, porque a gente precisa do Senado. Vão inundar, mesmo que dê os 50% que o Bolsonaro queira, que ele indique, não serão pessoas que baterão de frente com o STF, que Vai ser o pautarão Gustavo impeachment. Gaia. Vai ser o Gustavo Mas então, eu acho que não vai acontecer isso, não, viu? Só antecipando, eu acho que esse negócio vai ser votado tempo recorde, a redução de Também acho. pena. O jornal Globo tá falando isso aí nos bastidores. O pessoal do Globo é bom de bastidor. As informações sempre Isso são é bom pro fidedignas. Brasil, viu, Timóteo? Claro, é bom para as pessoas, para as vítimas. Para as vítimas. As vítimas, principalmente pro Brasil também. Pelo menos vai cair essa narrativa que temos que apoiar tudo que o Bolsonaro Aí, Pablo, falar. a pergunta Oi. que faço a você: o povo com redução de pena, qual vai ser a narrativa? Eles vão jogar pra si, foi a pressão deles, pode ter certeza. Ó, se não fosse nossa pressão, caiu a anistia. Vamos supor, não tem mais pauta da anistia. Mas o povo foi liberto, tá vendo? Se nós não tivéssemos batendo, se não fosse a nossa pressão popular... se não fosse Será? a Mas pressão porque o dos Moraes vai abraçar isso aí também. E o Lula? Será que o Bolsonaro vai conseguir ganhar nessa narrativa? Porque vai ser uma enganação, mas porque ele é olha- contra isso, né? Todo mundo. E ele já tá criticando. Se os senadores, semana passada, lembra? Você tava eu e você aqui no programa. O Rogério Marinho, o Portinho e Eu o tava outro. também nesse dia. E você tava, né? Já emitiram um comunicado dizendo que são contra isso, porque o STF está interferindo. Então eles são contra a Flávio liberdade das Bolsonaro. pessoas. E o Flávio Bolsonaro. Então, eu acho que eles vão se lascar nessa aí, viu? Eles estão, ó. Mas é assim, É. quando o filho é feio, eles tentam empurrar pro outro, né? Que nem agora o INSS, tá todo mundo empurrando pro Bolsonaro também. Não, a culpa é do Bolsonaro. Quando o filho é bonito, eles tentam pegar pra si. Então você pode ter certeza, quando for liberto, as pessoas foram libertadas, todo mundo vai querer levar os louros da libertação. Daí vai sustentar as bases, Timóteo. Os bolsonaristas vão falar, não, realmente, Bolsonaro. E os lulistas vão falar da esquerda, não, o Lula, se não fosse o Lula. Olha, é um ciclo sem fim. Eu não sei não, na minha humilde análise, pessoal, eu acho que o Bolsonaro nessa aí se lascou bonito. Eles vão ter que arranjar uma narrativa até 26. Vai E ser difícil. vai ser difícil. Essa questão do Como dia ele vai 8 já era. Como ele vai sustentar esse. Como ele vai sustentar esse povo? Né? Porque o que ele usa hoje não importa mais nada no Brasil. Não importa o preço do café, o preço da gasolina, a falta de emprego, a o segurança dia 8. pública. O que importa dentro do bolsonarismo é as injustiças, é a situação de vítima e é principalmente o ponto máximo desse vitimismo, que são os presos políticos, que eles dizem que foram lá por conta própria, não foi o Bolsonaro que estimulou, mas eles querem, de qualquer forma, vender o Brasil para tirar essas pessoas da cadeia. Quando essas pessoas saírem da cadeia, qual será a narrativa? Como o Bolsonaro se sustentará politicamente? É isso que a gente tá Não tem. Não tem como. Acabou. Não tem, Não, acabou. ele vai perder. Ele vai tentar falar que foi ele que graças a eles que saíram. Isso pode ter certeza que eles vão tentar. Ele vai, Não vai colar ele essa, vai não vai falar, colar. mas não vai colar, sabe por quê? Ele não tem assessoria de comunicação e ele já está mostrando as garras. Ele já tem senador falando por ele, em nome dele, assim, Flávio Portinho e o próprio Flávio Marinho. Bolsonaro falando, e ele vai ter em breve uma legião de deputado, porque não duvide do jeito que ele está insano e desesperado Isso para aí. não ser preso, a ponto do Eduardo Bolsonaro ser desmentido pela embaixada americana, a maior vergonha do mundo. E eu misturo um com o outro porque é tudo igual. Eles estão tão desesperados com isso, eles sabem que a prisão é tão eminente para o Bolsonaro, que, sinceramente, eu não duvido do Bolsonaro dizer assim, agora vocês que são comigo, que se elegeram deputado, não podem ser de acordo com uma atitude petista de livrar as pessoas da cadeia. Com certeza. Ele vai fazer isso. Vai. Temos que sair todos juntos. Quando ele fizer isso, acabou. Eu vou na frente, agora eu vou na frente, vocês vão atrás. Na boa, eu acho que ele perde mais uma metade aí de adeptos dele. Eu também acho. Né? Eu acho que ele perde mais uma Metade eu não sei, mas não vai lá. do que ele Um já terço. tem, ele já perdeu muito. Eu acho que ele perde mais uma galera e eu vou te falar, acabou pra ele. Aí ele perde todo o valor e não tem problema. Vai ficar só aquela meia dúzia de retardado, igual tem, né? O petismo tem também. É isso aí mesmo.
Igual a mulher que disse que, pra você, que ela prefere acreditar no ilusório do que acreditar nos fatos, né? Então Sim. vai sobrar esse povo aí, não vai ter jeito. E eu disse pra Vanessa, semana passada, Vanessa, eu continuo achando, com essa derrocada do Bolsonaro, eu nem sei se ele será preso. Porque se ele for preso, aí ele volta a crescer. Aí vai depender Se do o- Alexandre de Moraes. Se o plano Mas eu do acho que o sistema... Alexandre de Moraes prende ele. Porque tem um problema pessoal, concordo contigo. Mas mesmo com o problema pessoal, o Moraes não é bobo. Então, o Bolsonaro se lascando por si só, que já está acontecendo, eles estão vendo isso. Se ele prender depois o Bolsonaro, pode alavancar de novo o Bolsonaro, dar uma ajuda para ele na questão popularidade, quesito popularidade. Eu não sei, isso é achismo. Porque também, sendo pessoal, ele vai beneficiar o Bolsonaro com uma prisão. Ele vai e não vai, Timóteo, porque assim, as pessoas já vão estar soltas, né? Ele vai ficar ali preso para ser investigado de alguma coisa e tudo mais. Ninguém vai ficar se levantando muito. Eu acho que o próprio Tarcísio diz pro Moraes, Tarcísio é Sabe? amigo do Moraes, fala assim, não prende não, eu acho, né? Não prende não, vocês vão ajudar ele a crescer mais, deixa ele quieto, deixa ele pra lá e tal. Eu acho que tem esse papo, sabia? Fala, Pablo. Vai ser um jogo de egos ali em relação ao Moraes mesmo, porque se ele for prender o Bolsonaro, a gente entende, aqui já comentamos sobre isso, tem que ser esse ano. Não que eu tô torcendo, viu, gente? Você fala isso, fala que eu tô torcendo. Não é porque o povo Mas politicamente teria que ser breve para chegar em 2026 e tá frio essa ideia, porque se passar 2025 para prender prestes às eleições, em ano de eleição, ano de Copa do Mundo, o Brasil vai estar ensandecido, é loucura mesmo. Por outro lado também, se ele prende o Bolsonaro com a ideia de que esse daí não ganha mais nada, desculpa, ele mantém o Bolsonaro solto com a ideia de que o Bolsonaro não vence mais nada, vou prender, ele vai crescer um pouco, mas não vai poder concorrer, enfim. São apostas que a gente vai ter que fazer. Eu acho que o Bolsonaro vai se desgastar daqui pra frente, é só pra trás pro Bolsonaro. Eu acho que não é daqui pra frente, né? A gente já tá vendo isso, já começou há um tempo já, muito, ele tá se desgastando, infelizmente, porque esse foi o cara que eu votei em 2018, que fiz campanha, que vestia a camisa literalmente. Eu acreditei em 22 nele, também. Timóteo, como Eu realmente também, assim, com o meu o coração Pablo também, cheio de todo esperança. mundo Sim. acreditou. Eu achava que ele era O mesmo único e tal. político na vida que eu apoiei. Pablo, um abraço, irmão. Obrigado. Até amanhã. Foi legal o debate hoje aqui, né? Debate não, a interação. Muito obrigado mais uma vez, Timóteo, Vanessa. Um forte abraço para todos que acompanham a Brado e uma ótima semana para todos vocês e até amanhã, se Deus quiser. Um abraço, Pablo Sonati. Inscreva-se no canal dele aí no YouTube. Pablo Sonati, procure, inscreva-se. Análises diárias sobre a política brasileira. São 10h15. Vanessa, um abraço. Gente, peço desculpas, hoje não vai dar tempo para a mensagem de voz. E amanhã a gente solta, eu prometo. Hoje teve muita coisa. Segunda-feira sempre é o dia mais badalado, tumultuado, cheio de notícia. Mas muito obrigado, uma excelente semana para você. Deus te abençoe. Hoje, às 17 horas, tem o Lohan Lima aqui com o Brado Bahia, imperdível. Vanessa, muito obrigado. Até amanhã. Obrigada, Timóteo. Obrigada a todos vocês, queridos ouvintes. Mais uma semana começando. Hoje tem Lohan às 17 horas e amanhã eu e Timóteo estamos de volta às 8. Fique com Deus. Sua internet não pode te deixar na mão. Navegação lenta, vídeos travando. Ninguém merece. Velocidade e estabilidade para toda a família? Na Uzi Telecom, a melhor internet fibra ótica a partir de R$ 89,99 por mês. Contrate já e descubra como é viver conectado. Uzi Telecom, sempre ao seu lado. Chegou a Brado Plus, a plataforma exclusiva para quem busca conhecimento de qualidade sobre política, economia, saúde, Bitcoin, educação e muito mais.
Com uma assinatura de apenas R$ 37,90, você tem acesso total a cursos, documentários, aulas exclusivas e conteúdos aprofundados que não estarão disponíveis na Rádio Brado. É um espaço exclusivo para assinantes. E tem mais. Em breve, lançaremos documentários inéditos no Brasil sobre Jair Bolsonaro e fatos históricos do país. Bem-vindo à plataforma Brado Plus. Bem-vindo à aula 2 na Brado Plus. Olá, minha gente, aqui é a doutora Melissa. Eu sou o Lohan Lima. Como comprar Bitcoin? Expanda seus horizontes com conteúdos que fazem a diferença. Acesse agora bradoplus.com e assine. Bom dia, ouvintes e telespectadores da Brado Rádio. Sejam muito bem-vindos nessa manhã de segunda-feira, hoje 5 de maio de 2025. Que bom que nós aqui estamos juntos nessa manhã para nós meditarmos e refletirmos a respeito da palavra de Deus. Mais um dia de vida, mais um dia para estarmos debaixo da graça do Senhor, do cuidado do Senhor, do amor do Senhor. Essa semana, a nossa proposta aqui na Brado Rádio é falar do tema a expressão do grande amor de Deus. É exatamente isso, a expressão do grande amor de Deus. E não há versículo melhor do que falar a respeito desse tema lá no Evangelho segundo João, quando João escreve ali as palavras do Senhor Jesus Cristo, no verso 16, no capítulo 3. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O nosso primeiro ponto de reflexão nesta semana que se inicia hoje, neste dia, é o autor desse grande amor. Quem é o autor desse grande amor? É o próprio Deus. É o Criador dos céus e da terra. É o Criador de todas as coisas que existem na terra. Ele é o Deus que nos escolheu. É o Deus que olhou para nós com um olhar de misericórdia, porque Deus amou ao mundo de tal maneira. É o Deus ilimitado, porque Ele é eterno. É o Deus que olha para nós com olhar de misericórdia, com olhar de amor. Olha para nós por meio da cruz, que o seu Filho unigênito morreu por nós para nos salvar, para nos redimir, para ali trazer sobre nós o tempo da salvação, para nos resgatar das trevas e nos abençoar, melhor dizendo, nos abençoar com a sua maravilhosa luz. É o Deus onipotente, é o Deus onisciente, é o Deus que sabe cuidar, é o Deus que sabe olhar para nós e nos perdoar quando nos arrependemos de maneira profunda e verdadeira dos nossos pecados. E nos perdoa em Cristo Jesus. Esse é o autor desse grande amor, dessa grande expressão de amor por nós. É o Deus que enviou o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para morrer por nós na cruz do Calvário. Por isso, neste dia, 5 de maio de 2025, medite nesse primeiro ponto de reflexão. O autor desse grande amor é o próprio Deus, Criador dos céus e da terra, como está lá no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. É o Deus que nos ama. É o Deus que quer te salvar. É o Deus que quer te abençoar. É o Deus que quer cuidar de nós, porque em Deus há a essência do amor. Em Deus há misericórdia, há perdão por meio do seu Filho Jesus Cristo. Em Deus há o verdadeiro amor, porque Ele nos escolheu. Ele nos separou para que possamos amá-lo, para que possamos servi-lo em amor, para que possamos andar com Ele todos os dias debaixo da sua graça e do seu amor. Esse é o autor desse grande amor por nós. Por isso, meditem nisso, nesse dia, nesse início de semana. A expressão do grande amor de Deus. E o primeiro ponto de reflexão durante toda a semana é esse. O autor desse grande amor, que é o próprio Deus,
que nele há o amor perfeito. Deus te abençoe, um grande abraço e amanhã nos encontraremos aqui, se assim Deus permitir, nesse mesmo horário. Até lá. Começando o seu dia com as principais notícias, comentários, entrevistas e a sua participação. A partir de agora, no Brado Jornal. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Brado. Brado Radio. Brado Radio. Brasil. Ô rapaz, que isso? Não sai agora não. Antes, deixa o seu likeinho, deixa a sua inscrição. Aproveita e já nos segue também, viu? @BradoRádio. Se você não seguir e não deixar o likeinho, certamente você é um esquerdista, viu? Um petista, viu? Um cheiro mole, viu, meu irmão? Então saia pra lá. Mas se você for de direita, for conservador, já nos segue, viu? @BradoRádio. Aproveita e deixa o likeinho também, viu? Valeu, meu irmão. Forte abraço e até a próxima.